palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Hoje nós vamos para o livro de Abacuque, capítulo de número 2. Prestem muita atenção ao que Deus tem reservado para nós nesta hora, né? Abacuque, capítulo de número 2. Nós vamos ver aqui as 5 grandes advertências do profeta Abacuque. Ele adverte muito sobre muitas coisas, mas no capítulo 2 nós temos 5 advertências que, uma vez observadas, nós vamos evitar muitos males para nós mesmos, para a sociedade como um todo, para a família, para a igreja. Faça uma reflexão sobre tudo o que nós vamos apresentar aqui. Eu quero primeiro ver o versículo de número 6, quando ele faz a seguinte advertência. Diz assim: ai daquele que multiplica o que não é seu, e daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. A primeira advertência dele, para nós outros, é desrespeito às dívidas. O homem que vive endividado, ele não vive bem. Não vai viver. O homem que deve além do necessário, ele sempre vai viver em tormento. Pode ter certeza. Eu estou dizendo além do necessário porque tudo existe uma exceção. Tudo existe uma exceção. A conta de luz chegou hoje em sua casa, se vence amanhã, mas eles ainda têm uma tolerância. Então daqui a 8 dias você resolve, não pode resolver amanhã. Entendeu? A conta d'água, a conta da internet, isso é uma outra história. Aquele compromisso que você assumiu, aquele calçado que você comprou, todos os meses recebe daqui, paga ali, tá tudo controladinho, isso é assim. O aluguel que você paga, muitas vezes precisa de mais 8 dias em frente, porque alguma coisa não se encaixou lá. Isso é a vida. Isso é a vida. O que esse texto está nos dizendo é que aquela pessoa que adquire e multiplica o que tem, o seu patrimônio, devendo, essa pessoa está em maus lençóis. Fala daquela pessoa que tem uma ganância tão terrível por possuir as coisas que acaba ele tendo muito, mas devendo muito mais. É isso que o texto está dizendo. A dívida descontrolada. Pronto, é isso aqui. Não é o simples fato de você assumir um compromisso aqui dentro do seu controle, dentro das suas possibilidades, não com irresponsabilidade. Entendeu? Isso aqui não vale. Essa dívida que ele está tratando aqui é aquela que a pessoa contrai para multiplicar os seus bens. Ou seja, uma dívida que você contrai com irresponsabilidade, sem nenhuma coerência com o que você ganha. É isso que ele quer dizer. Essa dívida sem controle. Uma pessoa que vive com suas dívidas incontroladas, essa pessoa não vive bem. Eu quero falar para você que me acompanha agora, em qualquer parte, como é que você encara essa questão da multiplicação do que você tem. Você prefere ter um carro do ano, mesmo que você fique por aqui de contas, a ter um carro um pouquinho velho,
mas que dê para você manter. Quer dizer, a dívida que o ganancioso adquire é sempre uma má dívida. A dívida que a pessoa adquire com a intenção de aparecer, de parecer rico sem ser, essa dívida é maldita. É maldita. Você entendeu? A segunda grande advertência dele está no versículo 9, que diz assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr no seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Aqui ele já está dizendo que o homem tem que ter cuidado com a questão da corrupção, com aqueles bens que ele coloca dentro de casa, mas foram bens mal adquiridos. Veja bem aqui. Tem pessoas que você diz, olha, fulano de tal está enriquecendo com facilidade. A pergunta é a seguinte: como é que ele está aumentando o que tem? Como é que essa pessoa está aumentando o seu patrimônio? É às custas de corrupção? São bens mal adquiridos? A questão do mal não é ter os bens. É ter os bens adquiridos de maneira errada. Então tem gente, meu Deus do céu, que de um ano para o outro já cresce. Já tem carro novo, já tem casa nova, já tem dinheiro no banco. Agora eu pergunto, qual é a origem? O que ele está nos advertindo aqui é quanto à origem dos nossos bens. Nós temos, hoje em dia, tantas pessoas que você observa, tanto no campo político, como até no campo religioso. Pessoas que vivem nadando de bênçãos, de bens. Né? Se é que podemos chamar isso de bênção, que não é bênção. Né? É bênção entre aspas. Mas a origem, de onde é que está vindo? Ei, você que é pastor, pregador do evangelho, me responda. Como é que você é pastor de uma igreja? De uma igreja, há pouco tempo, ou há muito tempo, mas o patrimônio que você tem não condiz com a oferta que a igreja combinou de lhe dar. Tem essa, viu, pastor? É a oferta que a igreja, ou a administração da sua igreja, combinou em lhe dar. Aí a pergunta é, como é que os seus bens, quando você soma os seus bens, não condizem, estão acima da realidade da oferta que a igreja lhe dá? Porque tem igreja que pode dar um salário mínimo a um pastor. Dá para levar a vida, se ele não for uma pessoa que adoeça, for um jovem, isso não tem filhos, dá para ele levar. Os outros não levam a vida, né? Outras igrejas podem dar mais. Mas se esse pastor, a igreja dá para ele, digamos, 3 salários ou 4 salários, o que for, 5 salários, vamos dizer assim, ele tem 3 filhos. Como é que no espaço como é que todo ano ele troca de carro? A igreja dá para ele 5 salários mínimos. Hoje dá cerca de, parece que quase 6 mil, né? Vamos dizer assim. Aí ele tem 3, 4 filhos. Entendeu? Aí ele tem suas responsabilidades do lar, de sua casa, filhos na escola, gasta com enfermidade que qualquer pessoa, a qualquer momento pode gastar. Aí o patrimônio desse pastor, em 10 anos de trabalho, é lá em cima. Se no ano todinho ele ganhou 50, 60 mil, gastou com a sua família, gastou com a faculdade dos filhos, aí ele pode trocar de carro todo ano e tem uma gorda conta bancária e tem vários imóveis. Como que pode ser isso? Como é que ele pode fazer isso? Então, será que esses bens não estão sendo mal adquiridos, pastor? Cuidado com isso. Você, político,
Como que você, seu salário é 36 mil? Parece que um deputado, eu não sei. Mas nos 4 anos, você adquiriu um patrimônio de 2 milhões de reais. Como é isso, meu querido? Você ganha 35 mil reais por mês? Então, no ano todo, você deve ter ganho por aí 400 mil reais. No ano todo. Aí tira suas despesas, todas as suas despesas, digamos que tire 200 mil por mês e reserve. Como é que depois de 4 anos, seu patrimônio é de 2 milhões, 4 milhões? Como é isso aí? Então, isso aí, pela palavra de Deus, são bens mal adquiridos. Aí a Bíblia diz que tem maldição para isso. Agora o versículo 12 diz assim: ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Então veja bem, aqui já tem um ai para aquele que prospera à custa de violência. Preste atenção. Ai daquele que aumenta sua riqueza, que edifica sua cidade à custa de sangue. Ou seja, Deus está aqui dizendo que a violência pode gerar finanças, pode gerar dinheiro, a violência pode gerar dinheiro, mas é maldita essa riqueza. Ninguém que prospera à custa de grandes ameaças, à custa de violência, do sangue do seu trabalhador, suga seu trabalhador para enricar. Ninguém que tem esse tipo de bem é abençoado por Deus. Então tem gente que é assim, maltrata seus empregados, maltrata seus trabalhadores, maltrata seus funcionários. Só falta mesmo é mutilar seu funcionário. Entendeu? Mas ele enriquece, tirando essa riqueza do sangue do seu funcionário. Então me diga uma coisa, muitas pessoas que enriquecem hoje, como é que eles tratam seus funcionários? Como se fossem máquinas? Pior do que máquina. Sugando o sangue do funcionário, 10 horas por dia em pé, sem hora extra, sem férias, sem abono, sem nada, sem recompensa nenhuma. Isso é trabalho escravo. Deus está dizendo que o trabalho escravo não é abençoado. Eu não estou falando daquela empresa pequena, que o patrão e o empregado se revezam, se combinam e para fazer a coisa avançar, para fazer acontecer. Não, isso é outra coisa. Eu estou falando daquele patrão que tem condição de tratar melhor seu funcionário e faz daquele funcionário como se fosse ninguém, como se fosse um animal de carga. É pior do que isso. Eu recentemente conversei com um senhor que conheceu um trabalho que eu prestava a alguém há muitos anos. Eu ainda era muito jovem, estudava pela manhã e trabalhava à tarde. Pela manhã eu ia trabalhar, à tarde eu ia ganhar aquela tardezinha de trabalho para comprar meus livros, para comprar minhas canetas. Eu me recordo, dou graças a Deus, porque ainda encontrava aquele serviço para a gente tirar alguma coisa ali, ainda era uma bênção para a gente. Mas, meu Deus do céu, aquele patrão, como era que ele fazia? Eu chegava para trabalhar 1 da tarde e trabalhava a tarde toda. Aquele patrão não me oferecia um café, não me oferecia um suco, não me oferecia nada. E eu olhava lá na casa desse cidadão, banana madura, apodrecendo, macaxeira, fruta, laranja. E eles não eram patrões para dizer assim, quer uma banana? Quer uma xícara de café? Nunca que faziam isso. As frutas se perdendo lá. Parece que tem patrão que acha que porque ele tem na geladeira dele, o seu funcionário também tem. Então Deus não abençoa esse tipo de funcionário não, esse tipo de patrão não, viu? Recordo-me de um patrão meu, me lembro de 2, que eu ia para a roça mais ele, limpar a roça dele com ele, íamos eu e meus irmãos. Aí vinha a comida minha e dos meus irmãos aqui e a dele separada. E a gente percebia, quando abria a nossa comida, era aquele cheiro de feijão e cuscuz, simplesmente molhado com o caldo do feijão.
Mas quando ele destampava a panela dele, a parte que ele ficava, o cheiro de carne, toucinho torrado, aquela coisa mais cheirosa do mundo. E eu fico perguntando, meu Deus do céu, essa pessoa adquiriu bens através do meu trabalho, praticamente trabalho escravo. Deus diz aqui em sua palavra, aí daquele que edifica uma cidade pelo sangue, com o sangue das pessoas. Aqui tem outra palavra no versículo número 15, outra advertência que diz assim, aí daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhes chegas o teu odres e o embriaga para ver a sua nudez. Ou seja, está falando daquela pessoa que trai para adquirir. Quer dizer, diz aqui que tem gente que embriaga alguém para ver a nudez de alguém. Ou seja, aquela pessoa que ludibria a mente de outro e cresce através dessa vulnerabilidade. Ou seja, o traidor. Aquela pessoa, antigamente, aqui ele está dizendo que pegava um copo de cachaça, dava de beber, embriagava o próximo e aquele próximo ia trabalhar para ele sem ver que estava trabalhando. Isso se chama traição. Tem gente que adquire seus bens, mas às custas da sua traição. Quer dizer, são traidores. Quantos existem traindo a pátria, traindo a igreja, traindo a família? E isso traz o quê? Recursos financeiros. Deus está dizendo que aquele bem que é adquirido através da traição, esse bem é maldito. Quer dizer, tem gente que trai alguém e adquire bens por causa daquilo, enriquece até. Aí eu pergunto, tem bênçãos essa coisa? Não tem. Em último lugar, versículo 19, ai daquele que diz ao pau, acorda, e diz à pedra, muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito nenhum. Espírito algum. Ou seja, aqui, Deus já está condenando a idolatria e ao idólatra. Aquele que chega ao pau e à pedra e fala com ele. Nós estamos vivendo uma vida assim, em que as pessoas querem fazer de todo pedaço de pau um Deus, todo pedaço de pedra um Deus. A minha avó, que há muito tempo se foi uma pessoa maravilhosa, ela entendia o seguinte, ela dizia, meu filho, eu adoro tudo que o padre benzer, tudo que o sacerdote benzer. Ela pegou um sabugo de milho e disse, se um sacerdote benzer esse sabugo e dissesse que é São Sabugo, eu acredito. Então aqui está dizendo que aquele que diz ao pau, acorde, diz à pedra, desperte. Está dizendo que eis que esse Deus de pau e de pedra, ele está coberto de ouro, mas não tem espírito algum, não tem poder nenhum dentro dele. Então a pessoa que é idólatra é amaldiçoada. Então essas 5 advertências aqui desse profeta Abacuque vêm trazer para nós uma advertência. Como estamos adquirindo os nossos bens? Como estamos tratando os nossos próximos? Como estamos tratando a questão espiritual? Pense na sua vida. Muitas pessoas estão vivendo hoje como se não existisse um Deus olhando para essas falcatruas que existem em toda parte. E nem mesmo a igreja do Senhor está livre. Nem mesmo aqueles homens ditos de Deus estão se livrando dessas coisas. Tome cuidado com os homens corruptos, traidores da pátria e da sociedade. Tome muito cuidado com esses farsantes que adquirem seus bens, que se vivessem 10 vezes os anos que eles já viveram daqui para frente, eles só aumentariam e não comeriam metade dos bens que adquiriram com suas traições, suas falsidades e suas corrupções. Agora eu pergunto, pode semelhante bem trazer alguma vitória? Pode-se acreditar que esses bens adquiridos assim, às custas até da idolatria e da corrupção e do trabalho escravo, pode isso trazer alguma bênção? Não.
Isso tudo ficará aqui. E depois da morte, essas pessoas irão para os infernos, de onde nunca mais sairão. Nós precisamos tomar muito cuidado. As pessoas estão sendo muito materialistas. Adquirem seus bens, não importa como, nem de que forma. Mesmo que isso lhes custem o inferno ou um futuro eterno sem Deus. As pessoas não estão nem aí. Você mude sua vida. Vai ter um dia de um acerto de contas. Enquanto você está vivo, o Senhor te convida a um arrependimento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém.